Bom dia, coleguinhas, como vai? Pá, pá, pá. A nossa amizade nunca sai. Como vocês estão? Bom dia, coleguinhas, como vai? Diga bom dia, cante essa musiquinha. Bom dia, Cacauzinha, como vai? Pá, pá, pá. A nossa amizade nunca sai. Pá, pá, pá. Bom dia, fofinhos e fofinhas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Eu tiro o óculos, não enxergo nada. Graças a Jesus. Pai eterno, Deus, dá-me visão de novo, Deus, dá-me visão. Enxergo nada. Vejo corações, mas não enxergo. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Cante essa musiquinha. Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Abre sua Bíblia comigo lá em Salmos 31. Hoje nós vamos ler Salmos 31. E depois nós vamos ler Salmos 34. Se der tempo. Olha que glória. Nossa! Louvado seja a vida daquele que inventou o óculos. Com toda certeza ele teve uma sabedoria do céu para poder construir isso. Maravilha! Bom dia, turma. Deus abençoe o dia de vocês. Que hoje seja mais um dia abençoado, mais um dia na presença de Deus, onde nós possamos praticar gratidão, bondade, entregar um coração rendido ao Senhor. Obrigada, Robertinha, sua puxa-saco minha. Ai, gente, obrigada. Vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. O que nós vamos falar hoje é sobre, mesmo em meio à aflição, eu vejo a bondade de Deus. Mesmo em meio à aflição, eu vejo a bondade de Deus. Feche seus olhos, se você pode, abaixe sua cabeça e diga assim: Senhor, muito obrigada por esse momento, que eu possa mesmo desfrutar da Tua palavra e aprender com ela. Deus, nesta manhã nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai amado, porque a Tua mão permanece estendida sobre nós, porque temos entrado em um lugar de conhecer o Senhor em verdade, Pai. Obrigada pela Tua palavra, que ela é viva. A Tua palavra é viva, Pai. E ela tem falado tanto com a gente. Muito obrigada. Sabemos que é ela que tem nos confrontado, é ela que tem nos ensinado e exortado e trazido, Pai, renovo para as nossas vidas, coragem. Peço também, Pai, para que nesta manhã o Senhor continue falando aos nossos corações. Espírito Santo, meu amigo, fique à vontade no nosso meio, que o Senhor possa mesmo nos ensinar, nos conduzir diante daquilo que o Pai quer nos revelar nesta manhã. Eu te dou toda a liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor me use conforme o teu querer. Que seja mais uma manhã guiada pela Tua vontade. Não queremos, Pai amado, pegar o Senhor como amuleto e dizer o que o Senhor deve ou não fazer, porque nós não temos esse direito, Pai. Mas nós queremos Te dar liberdade para que o Senhor manifeste a Tua vontade em nome do Senhor Jesus. Eu creio numa palavra que é atemporal. Ela falou ontem, ela fala hoje e ela vai continuar falando aos nossos corações para todo sempre, até o Senhor voltar, Pai. Deus, eu quero entregar a vida dos meus irmãos diante da Tua presença. Que eles possam mesmo estar com o coração aberto, com a mente aberta para poder entender aquilo que o Senhor quer falar. Que nada, Pai, nada venha roubar os frutos que o Senhor quer extrair desse lugar. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. Cuide de cada família, de cada casa.
Se tem algum irmão meu que chegou aqui ansioso, preocupado, passando por dificuldades, não permita que essas situações, Pai, impeça o meu irmão de ter um momento com o Senhor nesta manhã. Que não seja eu, Deus, falando, mas que seja o próprio Deus falando através de mim. Eu te entrego por completo, para que o Senhor use os meus olhos, as minhas mãos, a minha mente, a minha boca, tudo, Pai, eu rendo ao Senhor nesta manhã, para que o Senhor possa me usar. Eu tenho certeza que não sou eu, Pai, mas que é o Senhor fazendo através de mim. Muito obrigado por isso, eu já te louvo e agradeço. Que seja um tempo precioso, olhando para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém e amém. Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Eu só canto essa música quando eu acordo sem dor de cabeça. Ô, glória! Ô, glória! Deve ser por isso que eu tenho dor de cabeça, gente. Porque se eu não tivesse dor de cabeça todos os dias, vocês não iam dar conta. Não ia, eu tenho certeza que não ia. Olha, eu só acordei com sono. Só com sono. Mas sem dor de cabeça. Ah, que graça. Nossa, já tinha um tempão que eu não sabia o que era acordar sem dor de cabeça. E isso me faz ficar mais feliz do que o normal. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Nós vamos olhar aqui para Salmos 31 e vamos olhar também para Salmos 34 e vamos aprender com esses dois salmos aquilo que o Senhor ele quer nos ensinar nessa manhã. Amém? Minha tradução é a NVT. Bora lá. Salmos 31, o título aqui tá: Ao regente do coral, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da sua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar. Livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza, onde estarei seguro. Contexto. Um clamor angustiado de Davi, por livramento. Ele está expressando a sua profunda confiança no Senhor, mesmo sendo perseguido e sofrendo. Possivelmente foi escrito enquanto ele estava sendo perseguido por Saul e em outros momentos de ameaças também. Davi reconhece que Deus, ele é a sua fortaleza. E aí nós vamos explanar ponto a ponto algumas coisas aqui diante desse capítulo, tá bom? Mas o contexto é esse, ele ainda está sendo perseguido. A gente sabe que a maioria dos salmos que ele vai escrever é diante de uma perseguição. Volta aqui, filhinho, volta aqui. Está sendo diante de uma perseguição e ele vai escrever algumas coisas que vai falar: Deus, eu sei que o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o único que pode me livrar. E ele vai falar: livra-me depressa, Deus. Mostra que a gente vai ver um pouco nesse salmo a angústia do coração de Davi. Ele vai falar: Deus, inclina para me escutar, eu sei a quem eu estou clamando. E ele vai dizer: que tu sejas a minha rocha de proteção, a fortaleza onde eu estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome, guia-me e conduze-me. Ele está entendendo que é por teu nome, Deus. Não tem nada a ver comigo. Eu não posso fazer nada se depender de mim. O Senhor não vai mudar situação nenhuma. Mas por causa do teu nome, Deus, guia-me e conduz. É um salmo muito bom para nós orarmos em momentos de dificuldade, em momentos onde nós precisamos de livramento. E aí você vai falar: Deus, eu sei que por mim, o Senhor não vai fazer nada, por mim não vai fazer nada, mas por causa do teu nome, me dá livramento, conduz-me por caminhos seguros, guia-me por lugares aonde eu ainda não consigo enxergar. Então é um excelente salmo para orarmos, pedindo por livramento. Nós precisamos olhar para Salmos e ver que temos nele várias citações, argumentações que são plausíveis para usarmos em momentos de dificuldade, de dor, de agradecimento, de louvor, de aprofundar em conhecer a Deus. É isso que Davi está clamando, porque em cada momento da sua vida
ele vai declarar e proferir situações. E nós vamos ver ao longo do nosso devocional de hoje que o próprio Jesus, ele vai citar isso no momento da sua crucificação, no momento da sua aflição. Jesus, ele cita muito os salmos de Davi. E então é algo que precisa estar encravado no nosso coração, para que a gente possa usar também em momentos difíceis. Vamos continuar a leitura. Versículo 4. Tira-me da armadilha que preparam, pois só em ti eu encontro proteção. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois é Deus fiel. Reconhecem aqui alguma coisa? Reconhecem? Olha o que Davi está dizendo. Salmos 31, versículo 5. Ele vai falar: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele vai citar esse versículo na cruz, mostrando total rendição ao Senhor. E aí a pergunta é: será que nós temos colocado tudo nas mãos de Deus e confiado, sabe? De deixar mesmo, colocar e falar: Deus, a minha vida tá nas tuas mãos. Se você quiser, se você é uma pessoa que gosta de grifar e riscar a palavra, grifa o Salmos 31, versículo 5, que diz: em tua mão, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse foi o versículo declarado por Jesus quando ele estava na cruz. Jesus na cruz, e quando ele vê que ele está prestes ali a morrer, ele vai falar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele está citando Salmos 31, versículo 5. Algo que Davi já tinha dito. Davi estava falando o seguinte: olha, Deus, eu sei que o negócio está feio pro meu lado. Saul não me dá sossego, ele não para de me perseguir. Eu quero entregar o meu espírito nas tuas mãos. Ou seja, se eu tiver que morrer, nas tuas mãos o meu espírito já está. Então não tenho o que fazer por mim mesmo. Eu não consigo fazer nada. Ele vai falar: olha, a minha segurança está em colocar tudo nas tuas mãos. Eu não sei qual foi a última vez que você fez essa oração, mas eu quero te convidar nessa manhã a fazer essa oração de entrega e falar: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Mas é entregar e confiar. Eu lembro que por várias vezes, quando eu me converti, eu escutava a minha pastora ministrando isso, né, falando isso. E ela dizia que tinha pessoas que entregavam na mão de Deus e pegava depois de volta. Quando nós entregamos na mão de Deus e pegamos de volta, é quando a gente coloca algo para o Senhor e fala: Deus, eu entrego a minha casa, meus filhos, o meu esposo diante do Senhor. Aí passa ali alguns minutos, a pessoa tá falando assim: Deus, meu filho tá me tirando tanto do sério. Deus, meu filho isso, meu filho aquilo, meu marido isso, meu marido aquilo. Parece que a pessoa foi lá e tomou da mão de Deus de volta. Se você coloca nas mãos de Deus, você descansa. Você deixa lá e não mexe mais. As pessoas perguntam para mim: Raira, você ora pela salvação da casa, da sua casa, né, dos seus familiares? É algo que eu quero muito, mas eu não fico falando com Deus toda hora isso. Lembro que quando eu me converti, eu falo que eu tive entendimento de quem Deus era, Jesus e o Espírito Santo. Eu vi quão bom era caminhar com eles. Eu falei: Deus, eu quero isso para minha casa. E quando eu li Deuteronômio, que fala ali no finalzinho, não sei se é Deuteronômio ou Josué, porque quem vai declarar isso é Josué. Josué vai falar: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava diante de uma situação que eles precisavam atravessar o Jordão. E algumas pessoas estavam murmurando, questionando, falando um monte de ladainha, dizendo que não ia atravessar o Jordão, que do outro lado era uma terra perigosa e que eles não iam entrar em guerra e plá, 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 plá. E aí Josué, ele declara isso, porque Josué tinha conhecimento de quem Deus era, e ele falava: olha, vocês
eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu tive discernimento desse versículo, e eu aprendi que eu podia orar a palavra, e que esse versículo caberia a mim também, eu declarei que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E eu fiz uma oração entregando a minha família para Deus. E eu disse para Deus o seguinte: Deus, a minha casa eu entrego nas tuas mãos. Peço para que o Senhor salve os meus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu disse isso com tanta fé e convicção. E o contexto da minha casa era assim, difícil, custoso. Eu ainda não tinha minha irmãzinha pequena, minha mãe bebia muito, sabe? Os meus irmãos também, eles não tinham ciência de nada. E meu irmão, ele estava afundado numa bebedeira, sabe? Numa bagunça do mundo. Meu irmão meu irmão ainda era mais novo. Deixa eu ver, meu irmão devia ter uns... meu irmão não estava ainda numa bebedeira quando eu me converti. Mas passou um tempo, ele entrou numa bebedeira quando ele fez 18 anos. E eu estava aí já mais velha. Mas eu sempre entreguei a minha família nas mãos de Deus, crendo que Deus moveria e faria algo em relação à minha casa. E eu lembro que eu comecei a pedir Deus pela minha mãe, porque minha mãe bebia muito. E ela bebia todos os dias. Passei vários bocados com a minha mãe. Às vezes minha mãe estava no bar bebendo. E aquilo me irritava. Eu descia para a igreja e falava com a minha mãe assim: mãe, tô indo, deixei meus irmãos lá. Porque meus irmãos ficavam comigo enquanto ela estava no bar. E era um contexto muito difícil, sabe? Mas eu entreguei a minha família para o Senhor e eu confiei. Sabe o que é confiar? E ali depois, passado de alguns tempos, eu converti aos 18 anos, eu entreguei a minha família ao Senhor. E eu falei com Deus assim: Deus, eu vou descansar. E eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E eu cheguei naquele versículo que diz: buscar em primeiro o reino de Deus, as demais coisas será acrescentada. E aquele versículo, quando ele bateu no meu coração, eu falei: o meu dever é buscar as coisas de Deus, é servir a Ele com alegria. E todas as coisas que eu preciso será acrescentada. E uma das coisas que eu preciso, Pai, é que a minha família se converta ao Senhor, que a minha família te conheça. E aí o tempo foi passando, e foi passando, e foi passando. E quando pouco, minha mãe engravida da minha irmãzinha pequena, da Rubinha. E aí quando minha mãe engravidou da Rubinha, ela precisou parar de beber durante a gestação. E minha mãe já tinha 42 anos. E ela parou de beber porque estava grávida. E naquele contexto, minha mãe nunca mais voltou a beber. Nunca mais. E ali a paz começou um pouco a reinar na minha casa. Embora a gente sempre passou dificuldade, minha mãe sempre foi muito responsável. Mas minha mãe bebia muito. E o fato dela beber muito, ela levava muitos colegas para casa e era aquela bagunça de gente bebendo, de gente fumando, e ali aquela gritaria. Eu não tinha paz dentro da minha casa. Não tinha. Gostava de ficar na casa dos outros, vivia na casa dos outros, porque na minha casa não tinha paz. E eu falava: meu Deus, o Senhor precisa pegar minha família. E quando minha mãe teve a minha irmãzinha, ela nunca mais voltou a beber. E ali minha mãe saiu do meio daquela bagunça. E ali eu já vi um ponto de esperança dentro da minha casa. Meu irmão também vivia numa bagunça, era festa, era isso, aquilo, outro. E assim foi o contexto da minha casa. Mas foram-se passando o tempo e eu virei professora de escola bíblica dominical das crianças. Eu entrei na dança para dançar na igreja e eu dançava na igreja. E final de semana eu ia para dançar, eu ia para poder servir no ministério infantil. Eu fazia apresentação com as criancinhas e fazia as criancinhas de flor, de sol, de isso, aquilo, outro. Passei a frequentar a igreja com muita frequência. Eu ia segunda-feira na reunião de oração, domingo eu estava na igreja, sábado eu estava no culto de jovens, quinta-feira eu estava no culto de libertação. Eu vivia na igreja, gente, mas vivia na igreja mesmo. Eu tinha ali meus 21 anos, 20 e poucos, e eu gastei tempo com o Senhor. Mas eu gastei tempo com o Senhor sem medo. E falei: Deus, vou me entregar por completo. E naquele período eu li a Bíblia, li. E eu jejuava. O meu primeiro ano de convertida, eu jejuei um ano inteiro sem tomar café. Eu lembro que eu tinha emagrecido muito e as pessoas achavam que eu estava doente. E além de jejuar, tirando o café da manhã, eu ainda fazia jejum, por exemplo. Às vezes eu tirava o almoço, às vezes eu fazia jejum de 24 horas. E assim ia.
sabe? Eu fazia jejum do jejum. E eu comecei a me entregar para o Senhor. E o meu jejum era para quê? Para conhecer a Deus. Tudo que eu queria era conhecer a Deus. Eu falei, Deus, eu quero conhecer o Senhor. E por anos eu orei pedindo a Deus fortalecimento espiritual, crescimento espiritual. E tudo era voltado para isso. Buscava os dons incessantemente. Eu falava, eu quero dom de falar em línguas, eu quero ter discernimento espírita, eu quero ter interpretação de línguas, eu quero ter conhecimento da tua palavra. E eu falava um tanto de coisa para Deus. E eu pedia. Mas o que eu pedia? Para que eu crescesse espiritualmente. Nunca era para, Deus, converte minha casa. Fala. Não, porque eu tinha entregado a minha casa nas mãos do Senhor. E eu não tomei mais. Não me lembro de ficar pagando preço e falar, Deus, converte minha casa. Porque eu entendi o versículo que dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu falei, pronto, eu estou na presença de Deus. Eu estou buscando o reino dele em primeiro lugar. As demais coisas é consequência. Vai ser acrescentada. E aí eu entrei nesse lugar. Vez ou outra eu orava, vez ou outra eu apresentava. Então eu sabia que minha casa estava passando por uma dificuldade. Aí eu entregava, ó Deus, cuida da minha família. Eles estão passando por uma dificuldade muito grande. E uma das coisas que eu sempre vi era Deus me tirando do meu contexto familiar, provendo de forma absurda para a minha vida. Eu nunca tive falta, assim. Depois que eu me converti, eu nunca mais tive falta. Deus começou a prosperar a minha vida tanto, sabe? Não era prosperar de sobrar, mas era prosperar de nunca faltar. E ainda ver a minha casa passando por períodos muito apertados. E aí eu falava, Deus está nas suas mãos. Está nas suas mãos e eu não mexo. E aí, os anos foram se passando. Nos primeiros anos eu fui uma crente sem sabedoria, chata, sabe? Que falava com todo mundo que as pessoas iam pro inferno e não gostava de escutar música secular, e é isso, aquilo, outro. E o tempo foi passando mais um pouquinho, aí eu me converti de verdade. E quando eu me converti de verdade, eu deixei de ser religiosa, sabe? A religião é a pior coisa que um ser humano ele pode carregar, sabe? É um ser humano pautado em doutrina, que acha que só vai pro céu quem usa saia, quem não rapa a perna, que é isso, aquilo, outro, e quem faz isso, sabe? É um evangelho cheio de rigidez, um evangelho cheio de só pode se for dessa forma. Mas esse só pode se for dessa forma não é pautado nos mandamentos, não é pautado nos decretos e estatutos do Senhor, mas é pautado na cultura de homens. E isso, sabe, tá muito errado. E aí quando eu me converti de verdade, eu comecei a manifestar na minha casa a Bíblia não falada, que é a Bíblia vivida. E aí quando eu entendi isso, a minha casa começou a olhar para mim de uma outra forma. E ali eles viram que a Raira já não era mais a mesma Raira. E que o Senhor estava fazendo uma obra em mim. Porque quando você converte e vira um crente chato, religioso, você acaba afastando muito mais as pessoas do que aproximando-elas de Cristo. E eu lembro que eu estava afastando as pessoas de Cristo, porque ser crente na minha concepção de primeira mão era chato demais. Nó, que trem horroroso. Mas depois que eu aprendi que se bater na sua face direita, você tem que dar à esquerda, que quando te toma uma túnica, você entrega também a capa, e se te pedir para caminhar uma milha, você caminha 2. Eu falei, opa, o evangelho tá ficando diferente. E ali, quando o evangelho ficou diferente, eu fui ganhando a minha casa para Jesus. E as coisas foram mudando. E ali, a minha irmã, eu ensinava a Bíblia para minha irmã, para outra pequenininha, e eu conversava com a minha mãe. E tudo foi mudando na minha casa. E com o tempo, a Daça se converteu, a Daça se batizou, sabe? E tem muito espelho meu, porque ela via como era meu comportamento. E a Daça foi para Jesus. E ali teve um dia, eu lembro que foi na posse, eu acho, do Bolsonaro. Ou pouco tempo depois, foi quando o Bolsonaro aceitou Jesus. Bolsonaro aceitou Jesus, o meu irmão perguntou, Dindinha, por que tem que aceitar Jesus? E tava ele e a Rúbia. E eles falaram assim, eu queria saber por que tem que aceitar Jesus. E eu expliquei para eles naquele dia o plano de salvação. E ali naquele dia, os meus irmãos entregaram a vida para Jesus, dentro da casa comigo. E ali meu coração descansou, porque eu falei, Deus, é sobre isso. E aí a minha mãe foi aos pouquinhos, sabe? Minha mãe foi entrando num lugar de fé, num lugar de oração,
num lugar de busca, num lugar de ter experiência com Deus, de falar, olha, nossa filha, eu pedi isso aqui e Deus me atendeu. E ali Deus foi entrando na minha casa de pouco a pouco e a atmosfera foi mudando. Meu irmão começou a namorar, encontrou uma namorada muito abençoada. E aquela menina tirou meu irmão de um tanto de bagunça que ele estava, sabe? E ali eu fui vendo a esperança mudando na minha casa, na minha vida. Eu chego nos domingos à minha casa, sabe, um sentimento de paz, sabe? A paz reina na minha casa hoje. Quando a gente senta à mesa para poder comer, e quando a gente não ora, o meu irmão fala assim, não orou, né? E ele, isso, sabe, enche meu coração de alegria. Porque hoje eu vivo o ponto que fala que a minha casa serve ao Senhor. Vou contar uma coisa para vocês. Eu falei pro meu irmão que ele tinha que ler a Bíblia, porque meu irmão, ele é católico. E ele vai na igreja católica, ele frequenta a missa. E meu irmão é uma das pessoas que mais tem caráter que eu conheço. Ele não é cristão evangélico protestante, mas o caráter dele é muito maior do que muitas pessoas de dentro da igreja que eu conheço. E ali, eu falei, Deus, quando o Senhor pegar esse menino de jeito, vai ser uma coisa mais linda, porque ele tem um caráter assim, muito reto. Meu irmão, ele é muito íntegro diante do Senhor. E aí eu falei com ele assim, João, você tem que ler Bíblia, porque se você não ler, as pessoas vão te passar para trás. Então, se você ler a palavra, ninguém te passa para trás. Eu queria mostrar para ele que ele tem que conhecer a Bíblia de verdade. Porque senão ele vai ir numa missa, as pessoas vão falar algo com ele, ele vai acreditar naquilo e pronto, acabou. E aí ele falou assim, então tá bom, vou começar a ler Bíblia. Passou 15 dias que eu tinha ele lá em casa, eu levei uma Bíblia para ele. E eu levei uma Bíblia para ele, escrevi uma dedicatória e falei que a partir daquele momento ele iria traçar uma trajetória, ele e Deus. E ele pegou e falou assim, por onde eu começo? Eu falei, você vai começar do começo e vai ler Gênesis. E para a maioria das pessoas, eu indico começar por Mateus, para começar entendendo os evangelhos, quem Jesus é. Mas para ele eu indiquei Gênesis. Eu falei, você vai começar em Gênesis. Ainda que você não entenda tudo, você vai começar Gênesis e vai ler Gênesis. Aí ele virou para mim no primeiro dia, na segunda-feira, quando eu cheguei aqui em casa, ele estava em Itabirinto, ele falou comigo assim, de dia eu comecei a ler a Bíblia e eu fiquei muito feliz. E aí ele pegou e disse pra mim, só que eu só consegui no segundo dia, ele falou assim, só que eu só consegui ler 1 hora, viu? E ele gosta muito de jogar videogame. E aí ele tava trocando o momento de videogame pra ler a Bíblia. E ele começou a falar comigo, eu só consegui ler 1 hora. E eu disse pra ele assim, tudo bem, hoje eu vou deixar, tá tudo tranquilo. Pode ser 1 hora então, tá? Mas amanhã você melhora. Mas eu não contei pra ele que tem crente que só lê 15 minutos. Eu não contei pra ele que tem crente que lê só 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia. Meu irmão leu num dia 12 capítulos. E aquilo enche meu coração de alegria. Eu não vou contar pra ele que crente baixa um pouquinho a bola, porque na cabeça dele é alto padrão, que crente lê Bíblia e lê muito. E ele falava assim, ô Dindinha, quantas vezes você acha que meu pai leu a Bíblia? Porque o pai dele era cristão. E eu falei, seu pai leu Bíblia inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E o pai dele, toda vez que ele anotava uma data, era um ano que ele tinha lido a Bíblia, sabe? E ele viu várias datas anotadas de anos e mais anos. Ele falou assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu falei, então você tem que ler Bíblia? E aí aquilo foi o máximo. Porque ele acha que crente protestante lê Bíblia 2 horas por dia. E que ele estava conseguindo ler só 1. Só que mal sabe ele, e eu não vou contar, que ele já começou com alto padrão. E se ele começa com alto padrão, ele não vai cair mais. Ele sabe que o padrão é 1 hora. E ele vai ficar nisso. E se depender de mim, eu vou esticar ele muito mais. Porque eu quero que ele seja um homem de Deus. E tudo isso, gente, porque eu escolhi entrar num lugar de descanso. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. E eu confio. Exemplo. Eu estou precisando trocar os meus óculos. Eu entreguei isso para Deus já tem mais de umas 3 semanas. E eu falei, Deus, eu preciso trocar os meus óculos. Eu não vou falar de novo. Não vou. Eu não vou ficar. Embora, se você ficar batendo, a porta será aberta. Isso é Bíblia. Bater e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Sabe?
bater e não sei o que, buscar, encontrareis, nananana. Tá certo. Se você gosta de ficar pedindo, nananana. Mas quantas vezes você ficou pedindo uma bicicleta pro seu pai e você não teve? Pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta, mãe, me dá uma bicicleta, nananana. Não tem, não vou dar, não consigo, não dou. Sim, Zilmar. Zilmar, fica salva a live. Sabe, aquela insistência de pedir e às vezes não ter. Mas a Bíblia fala que você pode pedir. Mas na minha concepção, na minha fé, eu entendo que se eu entrego para Deus, eu não tomo mais. Eu não sou do tipo de pessoa que fala que não tem que pedir. Porque Deus gosta de ouvir o que você quer. É tanto que durante a trajetória dos evangelhos, a gente vai ver Jesus falando o seguinte: o que queres que eu te faça? Porque embora uma pessoa estava cega, talvez não era a cegueira que ela queria receber de Deus a cura. Entende? Às vezes você está passando por uma dificuldade absurda e não é aquilo que você quer pedir para Deus. Deus sabe a sua necessidade, mas aquilo que você necessita talvez não é o que você quer ganhar. E por isso ele vai falar: peça e lhe será dado. Mas será dado conforme a vontade de Deus. Não será dado conforme a nossa vontade. E nós precisamos entender isso. Então não é que eu não peço. Eu peço uma vez. E dependendo do grau de necessidade que eu estou tendo, eu vou lembrar a Deus. Eu vou falar assim: Deus, você sabe, né? Tô precisando tanto. Eu tenho inúmeras orações que eu já fiz para Deus, mas eu faço uma vez só. Deus, eu quero viajar. Deus, eu preciso tirar meu visto. Deus, eu preciso do meu óculos. Deus, eu tô precisando de um tênis. Gente, a minha vida, eu vivo pro Senhor. Eu não tenho um salário. O meu recurso vem todo dele. Então, a única pessoa que eu posso pedir é Ele. A única pessoa que eu posso pedir é para Ele. E eu peço várias coisas, mas eu peço e deixo nas mãos dele. Eu já pedi Deus para me ajudar a comprar uma casa para minha mãe. Eu já pedi Deus para me ajudar a trocar de carro. Eu já pedi Deus sapato. Eu já pedi Deus roupa. E isso, aquilo, outro. E preciso fazer exame de vista. E um tanto de coisa. Eu coloco nas mãos de Deus e descanso. Eu vou mostrar para vocês, olha, o meu óculos, se mexer demais, gente, ele quebra. Não sei se vocês já perceberam, mas meu óculos só tem uma perninha, porque a outra quebrou. Eu não coloquei de novo. E todo mundo repara. A minha mãe, toda vez que ela vê, ela fala assim: "Não, esse óculos seu tem graça demais." Mas é o que eu tenho. E eu não fico lamentando, falando: Deus, me dá um óculos. Não. Quando eu coloco esse óculos, eu falo assim: "Não, louvado seja Deus." Foi o que eu comecei falando nessa live. Louvado seja Deus pelo óculos que eu tenho, porque sem ele, eu não consigo enxergar. Eu tô desesperada no dia que esse óculos quebrar. Porque ele já quebrou desse lado e tá bambim. Mas eu fico assim, tá tudo certo, Deus. Tá tudo certo. Porque o Senhor sabe que eu preciso e na hora certa, esse óculos vai ser trocado. E eu vou com esse óculos para casamento, para festa, aniversário, comunidade. Aonde que eu chego? O óculos tá comigo. Ele me atende. Eu não tenho necessidade de aprovação. Nós, os outros, ficam reparando que só tem uma perninha. Eu não tô nem aí. Quantas pessoas já falaram comigo assim: seu óculos só tá com uma perninha? Só tá com uma perninha. E não tô nem aí, sabe? É a realidade que Deus me permite viver, mas tá nas mãos dele. E eu glorifico a ele, porque ele é Deus na minha vida. É muito bom você louvar o Senhor e agradecer a Deus pelos milagres que ele fez na sua vida. Mas é muito mais louvável quando ele não faz e você continua servindo a ele. Porque imagina se eu estivesse aqui numa live e falando assim: gente, porque Deus me dá isso, porque eu peço, Deus me dá aquilo, porque eu peço, Deus... Nossa, que chato, hein? Poxa vida, que coisa chata. Você tem um servo? Você tem um Deus que faz todas as suas vontades? Não, gente, eu sirvo ao Senhor em tempo integral, a minha vida é pro Senhor e eu não tenho tudo que eu preciso. Mas eu tenho tudo que é necessário, que Ele considera pra minha vida. Eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho cama, eu tenho roupa para poder vestir. Entende? Eu não tenho todos os meus mimos satisfeitos. Mas eu tenho o suficiente que Ele considera para eu viver. E isso me basta. Quando Paulo começou a falar com Deus assim: Deus, tira esse espinho na minha carne. Deus falou com ele uma vez: Paulo, minha graça te basta.
Deus, por favor, tira esse espinho da minha carne, eu não tô dando conta. Eu acho que pela terceira vez. Deus falou assim, Paulo, a minha graça te é suficiente. Pronto. O fato de eu estar com você, Paulo, chega. Tá entendendo? E tem gente que acha que Deus é gênio da lâmpada, Aladim. É igual Aladim, né? Não. Deus, você não esfrega a lâmpada assim, fala assim, faça o pedido. Preciso de um óculos agora, Deus. E ele vai dar. Não, não é assim que funciona com ele. Tá? Eu entendo que a ti eu entrego a minha vida. A ti eu entrego o meu espírito. E isso é suficiente. Na hora que ele achar que deve, vai chegar. Vai chegar, gente. Pode ter certeza, vai chegar. O seu papel é descansar no Senhor. Eu faria para vocês uma lista de coisas que eu preciso, que eu não tive do Senhor, mas que eu já pedi para Ele. Gente, eu não sei vocês, mas eu colo sapato com Super Bonder. Eu tô com uma sandália que eu bato com ela para baixo, para cima. E ela é ótima, cabe com todos os meus vestidos. E ela tava soltando, ela soltou o solado inteiro. Eu colei com a cola Super Bonder e falei, ó, sandália, você tá proibida de arrebentar nesse tempo, tá? Tá proibida. E Deus é muito pontual comigo. Ele só me dá outra sandália quando nem a cola Super Bonder estiver segurando mais. E isso é suficiente. Eu preciso de mais sandálias. Eu só tenho 2 pés. E tá tudo certo, eu tenho um tênis de ir pra academia, eu tenho um tênis de sair, eu tenho uma sandália, eu tenho um sapato de salto, tem 2 chinelos. Olha pra você ver. É tudo que eu tenho. E tem um mocassim, que quase andou sozinho uma vez. Que uma pessoa no meu Instagram falou assim, Raira, esse sapato sabe para todos os lugares, né? Eu falei, sabe para todos os lugares. Ô, irmã, pode ficar em paz, tá? Não tô falando isso pra vocês ficarem comovidos, não. Mas é porque eu sei que Deus, ele tem suprido em todas as coisas. Se você quiser me abençoar, eu vou receber sim a sua oferta e vou entender que Deus está me abençoando. Mas eu não queria que você me abençoasse porque eu tô te contando essa história. Porque Deus, ele tem me suprido em todas as coisas. Mas eu tô explicando isso pra vocês que eu não deixo, eu não chego aqui murmurando, lamentando. Minha vida é assim, gente. Eu fiquei 2 dias sem tomar café porque eu não tinha café, não comprei café aqui pra casa. Aí ontem eu fui ministrar num PG e a irmãzinha me abençoou com um café. Uma delícia. Já fiz 2 remessas do café. E eu não tenho medo de viver e de consumir as coisas. Por quê? Porque eu sei que no tempo oportuno Deus vai trazer todas as coisas. Olha pra você ver, qual que era a probabilidade de eu ter ido num PG ontem e a irmã me dar um pote de café? Essa é a minha vida. E o que eu quero ensinar pra vocês é entregar pro Senhor e confiar. Não fica com ladainha pra Deus, não. Deus, o Senhor ainda não fez. Deus, o Senhor ainda não comprou aqui o sapato que eu preciso. Deus, a escola dos meus meninos tá tudo atrasado. Deus. Não. Coloca uma vez nas mãos de Deus e descansa. Contei esse testemunho pra vocês recentemente. Eu nem sei por que eu tô levando a live pra esse lado, porque não era nem pra eu estar falando isso. A gente tinha pagado as contas nesse mês e tinha faltado a conta de luz. E a conta de luz era 300 e poucos reais. E aí, eu tinha conversado com uma das pessoas que eu tô dando mentoria e eu falei com ela assim, olha, hoje eu preciso pagar a conta de luz, era dia 10. E a gente só conseguiu pagar o condomínio e a internet. E faltava 300 e poucos reais para pagar a conta de luz. Gente, conta de luz é importante, você não pode deixar de pagar. E aí, eu falei com ela assim, olha, Dani, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho dinheiro da conta de luz, mas até meia-noite ainda é dia e Deus pode prover. Mas sabe quando você fala que Deus pode prover e você crê que Deus pode prover até o fim do dia, mas que se Ele não provesse até o fim do dia, estava tudo bem? Você entende? Eu pensei assim, se Ele prover, que bênção, até o fim do dia ainda é dia 10, mas se Ele não prover, tá tudo bem. Eu pensei dessa forma. E aí quando foi 11h02, a Cacau falou comigo assim, amiga, chegou um dinheiro na minha conta, vou te mandar para você pagar a conta de luz. Eu falei, louvado seja Deus.
Naquela hora eu nem paguei a conta de imediato. Eu tirei um print do Pix chegando na minha conta e mandei pra Dani. Falei, Dani, olha aí, tá vendo? Ainda não terminou o dia e a provisão chegou. 300 e poucos reais tinha caído na conta da Cacau. Era a conta exata da conta de luz. Eu vou falar que meu Deus é ruim? Eu vou falar que ele não opera maravilhas e não sabe tudo que eu preciso? Coitado de mim, eu não sei nada. Eu não sei nada, gente. Eu não sei nada. Não sei. Sabe, eu só queria que você colocasse a sua vida nas mãos de Deus e confiasse. Sabe, confia. Creia, mesmo você não vendo todos os milagres que você precisa. Davi, ele fugiu de Saul por anos, gente. Por anos. Ele foi ungido com 15 anos. Ele entra para o seu reinado com 30. 15 anos de preparo. 15 anos pedindo Deus livramento. E talvez você está há 2 pedindo e não viu o milagre chegando na sua vida. E está questionando por que Deus não fez. Não, espere e confia, irmã. Espere e confia, tá? Ei, linda, que alegria saber que você tá aqui, viu? Um dia deixei uma saia no carrinho da Shein e disse que o Senhor ia pagar. É isso aí. Quando foi, um dia uma amiga chegou com uma saia igualzinha o do carrinho e me presenteou. Então, eu entendo isso. Ele cuida em todos os detalhes. Fato e verdade. Ô, irmãzinha, você ora ao Senhor, tá? Se Deus falar que deve, você me abençoa e eu recebo. Mas se Ele falar que não deve, tá tudo bem, tá bom? Esse é o meu Pix. Vou deixar aqui, ó. Muito obrigada, que Deus te abençoa e retribua na sua vida. Só não vou recusar porque às vezes pode ser a forma que Deus Ele vai usar para poder me abençoar. Eu não pedi para poder... gente, faz um Pix aqui para mim, não. Mas às vezes se a irmãzinha falou, já viu aquela história do cara que tá na beira do... tá sendo ali naufragado? O cara tá ali em alto mar e ali o cara fala assim, Deus me salva. E ele tá afogando. Deus me salva. E aí Deus fala, eu vou te salvar. Aí passa um cara com um jet ski e fala, sobe, sobe. E o cara, não, Deus vai me salvar. Aí passa outra pessoa com uma corda e fala, sobe, sobe. O outro joga um bote. Não vou, Deus vai me salvar. E ele morre afogado. Então, às vezes, a gente não sabe a forma como Deus vai abençoar. Eu sou assim, se alguém vira pra mim e fala assim, Raira, você está precisando de alguma coisa? Eu falo, tô precisando sim. Porque às vezes eu não sei. Vai que é a pessoa que Deus quer me abençoar. Glória a Jesus. Vamos lá pro capítulo 6. Que bom, fico feliz. Saiba que Deus vai prover na vida de vocês também, tá? Detesto os que adoram ídolos inútil. Eu, porém, confio no Senhor. Exaltarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com a minha angústia. Olha que coisa mais linda que Davi está declarando. Olha, eu te exaltarei, Senhor, pois o Senhor viu a minha angústia e o Senhor importa com ela, tá? O nome do Pix, Ana, é Raira Luiz. Vai estar Raira Luiz Santana, tá? Deus abençoe a vida de vocês. No versículo 9 em diante, do 9 e 10, ele vai falar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Ele vai mostrar que a dor é real, mas a fidelidade de Deus é também, sabe? Olha o seguinte, vamos lá. Ele vai falar, Deus, tem misericórdia de mim, pois eu estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e o meu corpo e a minha alma definha. O versículo 9 vai ser um versículo que a gente vai conseguir ver com clareza o sentimento dentro do coração de Davi. Ele está falando, Deus, minha alma está definhando. Quantos momentos a gente vai passar e falar assim, igual hoje? Hoje é um dia onde eu estou extremamente alegre, contente. Eu vou dizer que feliz, né? Porque a alegria, ela é constante. Mas felicidade, ela vai variar de acordo com circunstâncias, né? Tem dia que a gente tá mais feliz, tem dia que a gente tá menos feliz.
Mas hoje é um dia que eu tô radiante de felicidade, porque eu acordei sem dor de cabeça. E isso pra mim é motivo suficiente pra eu falar: ai, obrigada, Senhor, obrigada. Gente, porque vocês não sabem o que é chegar nessa live com a cabeça assim, ó, puf, pulsando, e eu falar: Deus, eu tenho que ficar aqui e ensinar os meus irmãos, a gente vai ler, e eu tenho que manter aqui e fazer é muito difícil pra mim. Mas hoje eu tô sem dor de cabeça e isso pra mim é motivo de alegria. Tem dias que a nossa alma está angustiada. Tem dia que parece que todos os seus ossos foram moídos. Vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho amigas que eu conheço a história e tem processo na justiça e tem falta do dinheiro para poder pagar e aí tem que pensar em empréstimo para poder fazer. Sabe aquela coisa toda? Eu tenho amiga que tá com um bebê recém-nascido e não dorme à noite e aquela peleja toda. Tem uma outra amiga que o marido não é cristão e vive uma luta para esse marido ir na igreja. E tem que minimizar porque ele gosta de fazer festa no final de semana e a bagunça tá completa. Tem dia que não vai estar bom o suficiente. Tem dia que a gente vai pôr a mão na cabeça e falar assim: nossa, Deus, hoje tá difícil para mim. E tá tudo bem, gente, fazer isso aqui, tá? Só que aí você lembra que a sua confiança no Senhor. Você vai falar: Deus, hoje eu não tô me aguentando. Hoje eu não sei o que eu faço comigo mesma, porque eu não tô dando conta. Me ajuda, Senhor. Sabe? Angústia, aflição terrível. Imagina quem passa por crise de pânico, crise de ansiedade, no meio da noite pensando que vai morrer com falta de ar. Que dor, Deus me salva. Quantas pessoas já pediram a morte porque não estava aguentando a ansiedade, a dor dentro do coração, por não saber acerca do amanhã. Com medo de alguém da família morrer, não sei se meu marido vai morrer, não sei se minha mãe vai morrer, não sei se eu vou morrer, o que eu vou fazer se eu morrer, como é que eu vou deixar minha casa. Quem já pensou isso, gente? Eu já pensei. Ontem mesmo eu tô assim, minha mãe dá bom dia às 5 horas da manhã no grupo. E ontem era 7 horas, minha mãe tinha dado bom dia. Eu falei: Deus, será que minha mãe morreu? Meu pai eterno. Mãe, cadê a senhora? Mãe. Primeiro pensamento que me veio: minha mãe morreu? Será que minha mãe morreu? É terrível o tanto que o nosso coração ele é inclinado para esse lugar. Mas Davi está dizendo: a tristeza me consome, os meus dias se encurtam com gemidos. A minha força se esvai por causa do pecado e os meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, os meus vizinhos me desprezam, até meus inimigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito e o terror me cerca. Eles conspiram contra mim, tramam tirar a minha vida. Eu, porém... Você vai guardar o 14. Eu, porém, te digo: tu és meu Deus. Meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me daqueles que me perseguem sem cessar. Davi está dizendo: embora eu passe por isso tudo, que bom, Deus, que eu tenho o Senhor, que me livra em todo o tempo daqueles que se conspiram contra mim sem cessar. Olha que alegria! Eu passo por dor, eu passo por dificuldade, eu passo por aflição, minha alma desfalece, meus ossos parecem que estão esmagados, está definhando a minha alma, mas, porém, todavia, entretanto, você tem Deus, você tem um Pai, e esse Pai está guardando a sua vida e Ele não vai te desamparar, saiba disso. Ainda que você não veja, Ele nunca vai te deixar. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca é nunca. N-U-N-C-K. Nunca. Ele nunca te desamparará. Tá? Nunca. Quando é que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo, salva-me por causa do teu amor. Davi, ele tinha certeza que a minha dor, ela é real, Deus. Ela existe. E tudo bem a dor existir. Mas a sua fidelidade também é real. Aí fica equiparado. Fé e sofrimento. Andando junto aqui, olha. Fé e sofrimento o tempo todo. Fé e sofrimento, tô sofrendo, mas eu tenho fé, eu confio. Eu tô passando por essa situação, mas tá faltando dinheiro, mas não tem comida, mas Deus vai prover. Meu marido tá desviado, mas vai voltar. Meu menino tá querendo, mas vai. É assim.
Tá sofrendo, mas tem fé. Vai dançando assim. Tô sofrendo, mas tem fé. Acabou. Acabou. Tô sofrendo, mas tem fé. Não permita que eu seja envergonhado, Senhor, pois eu clamo a Ti. Tá com processo na justiça? Tá devendo alguém? Clama ao Senhor, Ele vai prover na sua vida. Ele não vai permitir que você seja envergonhado. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos, arrogantes, que acusam o justo. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Você pode pegar essa palavra e orar ela também. Grande é a bondade que reservastes para o que te temem. Tá? É Bíblia, não sou eu que tô falando não, tá bom? Salmos 31, versículo 19. Grande é a bondade que reservastes para o que te temem. O que é para os que te temem? Para os que saibam que você, Deus, é o Senhor. Você é o Senhor, Deus. Não, falar Deus, você é muito ruim. Para mim soa ruim demais. Vamos ver aqui em outra tradução como diz. Como é grande a tua bondade, que reservaste para o que te temem. Tá diferente. Não muito diferente. Mas é isso. Tá falando que tem uma bondade muito grande reservada para aqueles que temem ao Senhor. Gente, bondade, é o que nós não merecemos, é uma graça muito grande vindo sobre a nossa vida. Se for por merecimento, nós não conseguimos, porque nós não merecemos nada. Fala a verdade. A única coisa que nós merecemos, que é nosso por direito, é o inferno. Só isso, mais nada. O resto tudo é graça. É tudo a bondade de Deus sobre a nossa vida. Tu a concede aos que em ti se refugia e os abençoa à vista de todos. Você será abençoado na vista de todos. Eu vejo essa palavra se cumprindo na minha vida. Olha, grande é a bondade de Deus sobre a vida da Raira. E olha como Ele tem me abençoado na vista de todos. Vocês acabaram de ver, a Aline manifestou e falou assim, Raira, eu quero te abençoar. E tá todo mundo vendo a provisão de Deus chegar na minha vida. Olha que coisa mais linda. Não é uma palavra se cumprindo na minha vida? Estou sendo abençoada à vista de todos. E isso vai acontecer também na sua vida. Você será abençoado e todos verão que o Senhor te abençoou. Tu os esconde em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspira. Gente, coisa mais linda. Tu os esconde em tua presença. Tá falando que, olha, tem um lugar escondido para que você fique diante de Deus. Ele salva de todos que conspira contra você. Tu os protege no abrigo, longe de línguas acusadoras. E eu vou contar um testemunho para vocês que eu vivi ontem. Louvado seja o Senhor, pois Ele mostrou as maravilhas de seu amor, manteve-me salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei, estou separado da tua presença, mas Ele ouviu minha súplica por misericórdia e respondeu o meu clamor por socorro. Amem o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, seja forte e corajosos todos vocês que põem a esperança no Senhor. É isso. Seja bem-vinda, Isa. Deus te abençoe a cada um de vocês que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos numa leitura da Bíblia em ordem cronológica. E a gente está lendo 1 Samuel. Terminamos 1 Samuel 24, daqui a pouco nós vamos voltar para lá. Mas nessa pausa de 1 Samuel 24, nós estamos lendo alguns salmos que Davi escreveu durante 1 Samuel 21, 1 Samuel 22, que foram momentos onde ele estava se escondendo numa caverna, ele foi para a caverna de Adulão, ele foi cercado por inimigos, Saul cercou ele em Keila, e ali ele foi escrevendo vários salmos. Esses salmos são escritos nesse contexto, tá? Então, Isa, a nossa live é segunda, quarta e sexta. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde eu falo o horário ali que a gente está entrando. Eu sempre falo, gente, vamos para mais um momento devocional. E ali o pessoal entra.
mando o resuminho da nossa live por lá também, tá? Eu quero contar um testemunho para vocês e eu já vou encerrar. Nós vivemos vários livramentos que a gente nem imagina. E a palavra está dizendo aqui que o Senhor nos esconde em sua presença e Ele salva de todos aqueles que conspiram contra nós. E Ele está dizendo também, o Senhor, Ele protege todos aqueles que nele confiam. Ontem, alguns que acompanham meu Instagram sabem que ontem eu fui para a capelania prisional. Alguns que têm uma amizade mais de perto, eu contei pro WhatsApp. E aí, lá na capelania prisional, nós somos em um presídio, é só de mulheres. E ontem o nosso momento com aquelas meninas ali na penitenciária foi no banho de sol. E o banho de sol, elas são soltas no pátio. E a gente entra ali para poder fazer um momento de culto. Tem um momento de louvor, de palavra e de oração. A gente já fez várias vezes. E a primeira vez que a gente entrou foi em 2023. Elas bateram palma porque muitas igrejas não entram dentro do pátio para poder fazer um momento ali de religioso. Elas não entram. E a gente foi uma das primeiras igrejas que entrou no pátio com elas. E ali elas bateram palma porque elas viram que era uma atitude de aproximação. Ou seja, não tem um preconceito, né? Nós somos presas, pessoas que cometeram alguma maldade e elas escolheram entrar. E aí ontem foi mais um dia de culto no banho de sol. E aquela tinha mais ou menos acho que tinha umas 100 presas soltas ali naquele pátio e a gente entrou para poder fazer o nosso momento. Foi um dia que elas não respeitaram muito. Tinha 20 e poucas meninas prestando atenção no culto e o restante todo conversando. E ali a penitenciária toda falando, e o segundo andar, o primeiro andar, as meninas gritando. E foi muito difícil pra gente fazer o nosso momento de culto, de louvor ali. E uma das coisas que eu queria testemunhar pra vocês é que na hora que a gente tava fazendo culto, uma amiga tava falando da palavra, e ali uma outra tava rodando, fazendo orações, pedindo para que aquele momento fosse cessado, para que a gente pudesse conseguir levar a palavra. E ela conseguiu escutar uma menina falando assim: nós precisamos planejar agora. Nós precisamos promover, tipo assim, era uma rebelião. Ela queria fazer uma rebelião. Se não for agora, a gente não consegue depois. Nós não temos nada a perder. Precisamos aproveitar esse momento para poder fazer essa rebelião. E uma pessoa, uma mandante, conduzindo 4 outras meninas vamos fazer, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E isso, aquilo, outro. E ela ficou escutando e ficou assustada. Aí nisso, ela observou a menina que estava fazendo. Passou pouco tempo, as agentes penitenciárias bateram, fizeram barulho, que ia ter um procedimento dentro do pátio. Iria retirar algumas meninas que iriam para atendimento. Atendimento seja advogado, psicólogo, vários atendimentos. E saíram média de umas 16 meninas daquele pátio, gente. E dentro das 16 meninas que saíram, uma delas era a menina que queria fazer a rebelião. A nossa amiga só contou pra gente quando a gente saiu. E eu falei, meu Deus, a gente não tem noção, às vezes, do risco que a gente corre. Sabe? Não tem noção do risco que a gente corre. Porque a gente não conhece o que passa no coração das pessoas. Mas uma menina queria fazer uma rebelião dentro da penitenciária, naquele momento que a gente estava ali de visita religiosa. Olha que tristeza. Imagina se pega a gente como refém. Mas eu vejo Salmos 31 se cumprindo na nossa vida. Deus concede um refúgio muito grande para aqueles que se escondem nele. Deus, ele guarda, protege aqueles que nele confiam. Tenho certeza que foi a mão do Senhor, gente. Se não foi a mão do Senhor, foi o quê? É a mão de Deus que nos escondeu naquele momento. E eu vejo isso como algo muito lindo, sabe? Então nós não precisamos temer ao inimigo. Porque Deus, ele concede graça, Deus concede livramento, ele concede provisão. E assim, gente, vai ladeira abaixo, tá? Vai ladeira abaixo. Queria motivar vocês a manter essa confiança no Senhor. Porque é ele a nossa proteção, tá bom? Ele é a proteção da sua casa, a proteção da sua família, do seu marido. É a coisa mais linda. Vale a pena confiar nele. E aí você fala assim, Raira, você fica com medo de voltar? Fico não. Eu tenho um propósito. Ontem Deus colocou algo muito lindo no meu coração, que era que ele precisava estar ali porque ele iria resgatar as filhas.
Ele não ia resgatar todas, mas as filhas ele iria resgatar. E foi um mover tão lindo naquela penitenciária, mas tão lindo porque elas ficaram conversando até um momento. Eu peguei um pandeiro, a gente fez assim, ó, pá! Deixa de ser sem educação, eu poderia estar em outro lugar, e eu tô aqui falando pra vocês, eu não vim falar pra todo mundo. Se você é da Umbanda, se você é disso, daquilo outro, se a sua religião é outra, que não é cristã, tudo bem, eu não vim para te desrespeitar, eu vim para buscar as filhas. E naquele momento, a cadeia toda ficou em silêncio. Foi uma autoridade vinda do céu e Deus me tomou em mistério. Com pouco tinha gente caindo para um lado, gente caindo para o outro, e ali manifesta um demônio ali, e aquela coisa toda. E foi um mover muito lindo na cadeia. E mais de 30 mulheres aceitaram Jesus naquela manhã. Algumas reconciliaram dentre essas, sabe? Umas aceitaram, outras reconciliaram, mas mais de 30 mulheres voltaram para o Pai ontem. E eu oro para que elas permaneçam firmes. Mas elas reconciliaram Jesus ontem. Se a gente fosse intimidada pelo inferno, porque o inferno falava e não deixava a gente fazer aquele momento, a gente pararia. E foi mais 40 minutos de mover ali, e Deus pegando. Gente que não queria oração, Deus entregava as coisas. E quando Deus começa a manifestar, entregando, mostrando sinais, mostrando maravilhas, parece que ganha credibilidade. Sabe? E na hora que aquelas meninas observaram gente caindo, demônio manifestando, o olho regalou e falou, esse negócio é sério? Elas não estão brincando, não. E ali a manifestação da glória de Deus vem naquele lugar. Entendeu? É isso. É sobre isso. Que Deus dê autoridade para vocês, graça para vocês, que vocês possam mesmo desfrutar desse lugar no Senhor, tá bom? Hoje é sexta-feira, tá finalizando o nosso devocional, mas o dia ainda não acabou, tem muita coisa para você fazer. Esse final de semana eu vou para um retiro que chama Quarto de Sunem, eu tô com expectativas santas para esse tempo, não vou para servir, vou para receber, e eu tô muito feliz por isso, sabe? Muito feliz mesmo. Peço para que vocês orem para mim, por mim, que Deus fale ao meu coração. Eu não tenho pedido respostas ao Senhor. Tudo que eu tenho pedido para Ele é para que Ele transforme o meu coração, para que eu consiga estar no lugar que Ele quer. Sabe? Eu não peço. Deus, não quero resposta, não tô pedindo comandos. A única coisa que eu quero é Deus vira as chaves dentro do meu coração para que eu possa ser melhor. Só isso que eu quero, gente. Só isso. Então, oro para que Deus ele trabalhe no meu coração e que eu volte pelo menos 1% melhor. Amém? Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus, que quer entregar nessa manhã? Se você quer entregar sua vida para Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se afastou dos caminhos e hoje você quer voltar, mas já conhece Jesus, você fala assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você, tá? Já vou tomar café, Cal, vamos tomar café. Você comprou pãozinho de sal. Cacau comprou pãozinho de sal. Pãozinho de sal, pãozinho francês, não sei como é que você chama aí. Aqui é pão de sal. Pão de sal, pão francês. Vou tomar um cafezinho delicioso agora. Vou comer pão com ovo. Eu amo. Se você é salvo, você escreve: eu sou salvo. Eu sou salva. Lembrando que amanhã é sábado. Se você tem um tempinho, tira tempo de descanso. Sábado é o dia do Senhor, tá? E guarda esse princípio, não é sobre não fazer nada, não é sobre colocar o pé pra cima e ficar à toa, mas é sobre guardar o princípio de buscar o Senhor, de estar com a sua família, de ter tempo de comunhão com seus amigos. E é isso, tá bom? Cacetinho. Glória a Deus, todo mundo por aqui é salvo. Mão no coração, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Papai, eu passo todas as suas filhas para os teus cuidados. Peço para que o Senhor as conduza para um lugar de fidelidade, de proteção, de confiança em Ti, que elas não venham temer o mal, que elas não venham temer, Pai, a qualquer coisa que Satanás venha colocar no caminho delas. Que seja um final de semana abençoado, cheio da Tua presença, que possamos mesmo desfrutar de tudo que o Senhor já preparou para nós, em nome de Jesus. Te amo, Deus, te amo.
Obrigada, Pai, por cada uma das tuas filhas que o Senhor colocou aqui para estar comigo. Eu te agradeço por elas, que elas sejam frutíferas, que os frutos sejam doces, que os frutos sejam deliciosos, que sejam frutos que vêm em estação própria, Pai. Que possam mesmo prosperar em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã é consagração na minha igreja. Que delícia, Vanessa. Aproveita esse tempo, faz um jejum, vai para orar, vai com seu coração aberto. Tira um tempinho para ler a palavra. Igual eu tô indo para um retiro, eu sempre pergunto para Deus assim: Deus, que livro da Bíblia o Senhor quer que eu leia antes de ir? O que o Senhor quer que eu faça? Que roupa o Senhor quer que eu leve? Eu sempre pergunto essas coisas para Deus, porque eu acho importante Deus ser participante do início ao fim de cada coisa que eu vou fazer. Tá? É isso. Eu amo vocês. Te amo, Lila. Deus é bom comigo e colocou pessoas muito preciosas no meu caminho. Obrigada, viu? Beijo. Até segunda-feira, se Deus quiser, tá? Sextou com Pé de Pix, Lila. É isso mesmo.